ao webinar Copilot para Microsoft 365, uma jornada de conformidade e produtividade. Meu nome é Fernando Medeiros, eu sou o Head de Delivery aqui na SGA. Pessoal, antes de começarmos, eu gostaria de dar alguns avisos aqui para vocês, tá? Primeiro, estamos em uma transmissão ao vivo, tá? Portanto, pequenos imprevistos ali, como variação de sinal de internet, alguma coisa assim podem ocorrer, tá? Caso isso aconteça, peço por favor que aguardem, pois voltaremos assim que possível. Outro aviso, aproveitem por favor o campo de comentários do LinkedIn para interagir e enviar suas dúvidas, tá, pessoal? As quais nós vamos reservar ali um momento ao final da transmissão para respondê-las. Muito bem, pessoal, agora eu dou as boas-vindas a Carla, a Partner Solution Architect na Microsoft. Olá, Carla. Oi, Fernando. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. É uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje, levando um pouquinho mais de conhecimento sobre o Copilot, sobre as ferramentas de Generative AI da Microsoft. Obrigada pelo convite, Fernando, e espero que todo mundo aproveite bastante esse bate-papo com a gente hoje. Obrigado, Carla. Vamos lá. Muito bem. Eu já vou começar aqui falando para o pessoal um pouquinho. Quem quiser se conectar comigo aí via LinkedIn, eu deixo aí um QR Code para vocês se conectarem e agradeço já de antemão a participação de todos vocês nesse evento da SGA, um grande parceiro nosso aqui da Microsoft. E como a gente fala de inteligência artificial, né? A gente tem falado muito sobre isso, sobre a generativa, mas de onde vem isso? A gente sabe que a inteligência artificial não é algo novo, é algo que remonta aí a metade, o meio do século passado, né? É até estranho falar isso, século passado, 1956 foi quando se falou a primeira vez num campo da ciência da computação que fazia com que as máquinas pudessem replicar ou exceder a inteligência humana, o que a gente chama de inteligência artificial. Lá já no final do século, 1997, a gente começou a falar sobre aprendizagem de máquina. Depois, em 2017, o Deep Learning, ou aprendizagem profunda de máquina, usando técnicas e algoritmos muito mais robustos e mais sofisticados com redes neurais. E tudo isso foi alavancado pela possibilidade de nuvem, da possibilidade de escalar demais, né, a capacidade computacional das máquinas. E agora, em 2021, nós começamos a ouvir falar de AI generativa. E o que é AI generativa? É você conseguir construir, a partir de dados já pré-existentes, utilizando modelos previamente construídos, novos resultados, novos insights, novas possibilidades. Então, por isso que a gente ouve falar tanto de IA generativa. E a IA generativa, ela se baseia muito no Large Language Model, que é uma linguagem natural entre a pessoa e a máquina. Então, quando a gente fala aí de potencializar a sua transformação de IA com a Microsoft Cloud, a gente tem hoje uma gama enorme de copilots em todas as nossas ferramentas, em todas as nuvens da Microsoft. Então, hoje a gente vai focar aqui nessa conversa muito no Copilot para o M365, que é a nossa ferramenta e o nosso assistente de IA para as ferramentas que estão dentro do Microsoft 365, ferramenta que os nossos usuários estão super acostumados a utilizar no dia a dia, como Word, Excel, PowerPoint, né, o próprio Teams. São nessas ferramentas que a gente vai focar hoje. Mas a gente tem aí o Copilot, ou seja, esse assistente de IA, em todas as nossas nuvens. Então, a gente tem o Azure OpenAI, que roda na nuvem do Azure e que é a base de todos os modelos de IA que a Microsoft trabalha. E a partir de agora, de fevereiro, a gente lançou o Security Copilot, então, que é a ferramenta de Copilot para todas as nossas ferramentas de segurança. Gente, uma coisa muito legal que eu quero trazer para vocês é a tecnologia de Generative AI trouxe nos últimos, desde que ela foi lançada, quando a gente começou a falar no ano passado de ChatGPT, primeira versão de ChatGPT lançado no mercado, foi um boom de adoção. Então, se alcançou o nível de 100 milhões de usuários em 3 meses, coisa que nenhuma outra tecnologia antes havia alcançado em tão pouco tempo. E seguindo essa tendência, é que a gente vê o Copilot para o Microsoft 365 como a ferramenta de mais rápida adoção da história da Microsoft.
E como a gente fala, a era dos Copilot chegou. E a gente tem Copilot em todas as nossas ferramentas. A gente vê Copilot de cada 100 palavras que a gente fala hoje, acho que 80 é Copilot. Então, como a gente vê aqui, nós temos o Copilot, ou seja, esse assistente de IA para as nossas ferramentas de web, para as nossas ferramentas de produtividade. Aqui, por exemplo, o Copilot no Windows, para o designer, nossas ferramentas de designer, no Azure, no Fabric, Copilot Studio, onde o cliente ele pode criar o seu próprio Copilot. Então, imagina que o cliente tem uma aplicação Enterprise, uma aplicação qualquer que ele está acostumado a utilizar, e ele gostaria de construir uma ferramenta de inteligência artificial para ajudar no uso daquele sistema. Ele pode usar o Copilot Studio para fazer o seu próprio Copilot dentro da sua ferramenta que ele já está acostumado no seu fluxo de trabalho. Copilot no Power Platform, no Dynamics, no GitHub, que é fantástico, que muitos dos nossos parceiros vêm utilizando já e dos nossos clientes também para criar suas ferramentas. O Power BI também no Copilot também no Power BI. Então, Copilot está em todos os lugares. E aí eu quero trazer para vocês uma dica muito legal, que é como utilizar a IA generativa, né? A gente tem falado muito sobre isso, de linguagem natural, de colocar a IA na mão do usuário final. E aí a gente deixa para vocês uma dica de como criar os prompts, que são o guia para o modelo de inteligência artificial. Então, o prompt é o que você pede para o seu modelo de IA. Os nossos usuários hoje, eles estão ainda meio que naquela. Como é que eu falo com a máquina? Eu sei que agora eu posso falar com a máquina, que eu não preciso mais saber programar para poder gerar respostas ou insights de inteligência artificial. Eu posso perguntar para o modelo e ele vai me gerar respostas que são acionáveis. Agora, quais são as dicas para que a gente faça isso? Aqui ficam algumas para vocês. Seja específico e detalhado. Forneça algum contexto para ajudar e enquadrar a sua pergunta. Seja direto para reduzir a quantidade de interpretação, seja conversacional, a IA generativa é projetada para entender o texto. Defina a saída e o formato desejados. Você pode continuar e refinar os resultados por meio de conversas de acompanhamento. Então, a IA generativa, aqui no caso da Microsoft, todas as nossas ferramentas de Copilot, elas não são estanques. Você começa o processo com ela, você pode até começar uma primeira interação e ela te dá uma resposta errada, ou não te dá uma resposta completa do jeito que você gostaria, e você continua trabalhando, você continua pedindo e melhorando o seu prompt, ou seja, melhorando a forma como você pergunta para a máquina o que você deseja. E quando a gente faz esse prompt, a gente tem 4 pontos super importantes que a gente tem que observar. E isso vale para qualquer ferramenta de IA generativa. Primeira coisa que a gente tem que observar, o objetivo. O que você quer do Copilot? Então, nesse exemplo aqui, o que eu pedi para ele? Gere 3 a 4 bullet points. Qual é o contexto? Por que você precisa disso e quem está envolvido? Eu preciso dizer para ele, para me preparar para uma reunião com o cliente X para discutir sua campanha de marca fase 3 Plus. Muito bem. Qual é a fonte de informação? Onde ele vai buscar as informações para me dar uma resposta coerente? Foco em e-mails e bate-papos do Teams desde junho. Falei onde ele buscar. Isso aqui poderia, por exemplo, eu poderia indexar um arquivo, falar baseado neste arquivo, baseado nas informações do projeto XYZ. E, por último, dizer para ele a minha expectativa, como eu quero que ele me responda esse query, esse prompt. Por favor, use uma linguagem simples para que eu possa me atualizar rapidamente. E aí ele vai gerar, então, dizer o que eu quero, qual o contexto, onde ele vai buscar as informações e como eu quero a saída dessas informações. É super importante para que a gente crie esse linguajar com a IA generativa. Essa fluência na forma como interagir com a IA generativa. E hoje o que nós temos visto, vocês sabem que a Microsoft começou o Early Adoption Program
do Copilot, antes dele entrar em General Availability em novembro do ano passado, a gente teve o Early Adoption Program, que começou lá em maio. E quais foram os principais usos de caso que nós observamos do Copilot e que a gente vê como uma tendência de mercado para a IA generativa? A criação de conteúdo e design, automação, aceleração da automação, dos processos de automação, criação de marketing personalizado. Então, um marketing extremamente personalizado, que hoje, através das redes sociais, de lojas e tudo mais, é necessário, é uma demanda de mercado. Chatbots e assistentes virtuais, inovação em produtos e serviços, tradução de idiomas e processamento de linguagem, detecção de fraudes. Então, quando a gente fala lá do sistema financeiro, por exemplo, você ter uma ferramenta que te ajuda a, numa base de dados gigantesca, tirar insights de detecção de fraude de forma muito rápida e usando uma linguagem natural é fantástico. Análise preditiva e previsão, escrita criativa e geração de conteúdo, pesquisa médica e diagnóstico. Imagina hoje os médicos terem uma base de dados enorme, onde eles conseguem interagir de forma natural e pedir insights sobre diagnósticos de determinados pacientes, tendências sobre determinadas doenças e por aí vai. E como que a gente cria valor com a inteligência artificial para os negócios da nossa empresa? É preciso entender como que ele pode trazer o benefício para nós e para os nossos clientes, né? O ponto super importante é identificar quem são as personas dentro dos usuários, dentro do grupo de usuários, e quais são os resultados de criação de conteúdo. Identificar as principais ferramentas de conteúdo dos usuários associados à tarefa, compreender a fonte de dados e o destino do fluxo de trabalho de conteúdo, compreender as permissões em torno do conteúdo de origem e de saída produzida. Ou seja, primeira coisa de tudo, você compreender dentro do seu cliente ou dentro do seu negócio quem são as pessoas que vão realmente tirar vantagem de uma ferramenta como o Copilot? Que vão tirar vantagem realmente de uma ferramenta, de uma IA generativa, que tem dentro do seu fluxo de trabalho, diário, semanal, mensal, uma atividade que é extremamente maçante, extremamente que consome tempo absurdo e que poderia perfeitamente ser delegada para IA, para a inteligência artificial. O Copilot, ele é baseado em 3 ferramentas, basicamente, assim. Ele tem como fundamentos a segurança, né, toda a segurança, todas as ferramentas de segurança que são implementados dentro da nuvem do Microsoft 365, também são implementados no Copilot. Ferramentas de compliance, privacidade, garantir a privacidade do usuário, além da segurança da informação, a privacidade dos usuários e o Responsible AI. E a gente vai falar um pouquinho mais hoje ainda sobre o Responsible AI. E, além disso, todas as ferramentas do M365 que estão na mão dos nossos usuários, que eles estão acostumados a utilizar. Então, o objetivo do Microsoft 365 Copilot é que a gente possa liberar a criatividade dos funcionários, fazendo com que todas as atividades repetitivas possam ser executadas pelo Copilot, que lhes sobre tempo para eles fazerem o que realmente leva valor para o negócio, desbloquear a sua produtividade, a sua criatividade e habilidades de nível superior. Então, imagina só, hoje, quem tem grande influência em trabalhar com Excel? São poucas pessoas. Mas imagina que com o Copilot, isso pode se tornar muito mais próximo de cada um de nós, utilizando o Copilot dentro do Excel, por exemplo, pedindo insights para o Excel de como uma ferramenta do financeiro, uma determinada planilha do financeiro, como ela vai se comportar se a gente muda determinado parâmetro. E ele já gerar esse insight para você. Bom, eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como é a estrutura do Copilot. Então, o Copilot para o M365, ele é o orquestrador de 3 entidades principais. O Microsoft 365, as aplicações do Microsoft 365, o Microsoft Graph, que é todas as informações, que contém todas as informações do tenant do seu cliente ou de você, do seu tenant.
não é? Então, ali estão armazenadas as suas informações de e-mails, arquivos, reuniões, chats, calendários, contatos, tudo. Tudo aquilo que você interage com o Microsoft 365 no seu fluxo de trabalho. Está todo o seu histórico ali. E o modelo de Large Language Model e suas ferramentas de Responsible AI, que são parte do LLM. E a gente vai ver como que isso acontece. Então, o Copilot, primeira coisa que a gente observa nesse processo é o usuário, através de uma ferramenta aqui do M365, ele vai criar um prompt e vai mandar esse prompt para o Copilot. O Copilot faz o que a gente chama do pré-processamento ou grounding. O grounding, ele verifica todas as informações daquele usuário dentro do Microsoft Graph, dentro do ambiente dele de informações do Graph. E ele busca um contexto para aquilo que ele está perguntando e ele melhora aquela pergunta. Então, ele devolve essa pergunta enviando lá para o LLM uma pergunta que, ou seja, um prompt já melhorado, já modificado. O LLM vai, utilizando lá todos os modelos do Azure OpenAI e tudo mais, fazer as verificações, fazer a verificação, inclusive, do Responsible AI, e aí, então, gerar uma resposta para o Copilot, que ele faz novamente o que a gente chama de pós-processamento e ground outra vez. Ele verifica se essa informação que o LLM respondeu para ele, se faz sentido dentro do contexto de trabalho daquele usuário que perguntou. Então, ele melhora a resposta e aí, então, ele devolve essa resposta que é coerente, que traz itens acionáveis, que traz uma resposta concisa, de acordo com aquilo que o usuário solicitou. E aí, um detalhe bem importante que a gente precisa ver aqui. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, como fica o Responsible AI? Como a Microsoft garante que, dentro daquele contexto de informação do Microsoft Graph que o Copilot está indo acessar, o usuário pode garantir que está seguro, que as informações estão seguras? Então, primeiro ponto, dentro da nuvem da Microsoft, a inteligência artificial que você pode confiar. Uma coisa é certa, seus dados são seus dados. Os seus dados não são usados para treinar modelos do AI sem permissão. Então, assim, a Microsoft nunca usou e nunca vai usar dados de clientes para fazer o treinamento de modelos do OpenAI, do Azure OpenAI. Nunca usou e nunca vai usar. Agora, se você quiser usar dentro do Azure OpenAI, por exemplo, os seus dados, ok, seus dados são seus, você tem total controle sobre eles, mas a Microsoft nem vê, nem tem acesso a esses dados. Então, seus dados são protegidos pelos abrangentes controles de conformidade e segurança corporativos que estão ali permeando toda a nuvem do M365. E quando a gente fala de Responsible AI, a gente tem aí 4 pilares super importantes, que é sempre verificar se os prompts ou os modelos que são criados pelos clientes ou pelos usuários são fair, tem justiça, e aí tem uma série do que a gente chama de guardrails que são criados dentro do, por exemplo, o Copilot Studio. Você quer criar um outro Copilot? Você precisa atender a essas necessidades do Responsible AI. Confiabilidade e segurança do indivíduo, privacidade e segurança de dados, inclusão, e tudo isso sustentado sobre 2 fatores super importantes, que é a transparência e a responsabilidade sobre aquilo que é criado. E o feedback que a gente tem é muito bom de todos os clientes que participaram do Early Adoption Program. Eles tinham expectativas antes do programa e as suas expectativas foram atendidas, então 68% deles disseram que melhorou muito o seu trabalho com o Copilot, 70% disseram que o Copilot tornou o seu trabalho eles muito mais produtivos, e 77% disseram que não largam o Copilot por nada. E o Copilot, ele é para qualquer tipo de indústria. Para qualquer tipo de indústria. E dentro dessas indústrias, você tem os vários tipos de trabalhadores.
Então, ele também é para todos esses tipos de trabalhadores, do marketing, vendas, atendimento ao cliente, finanças, operações, pessoal do TI, o RH, todos eles, com certeza, podem tirar vantagem do Copilot. É preciso apenas a gente ter o cuidado de garantir que a gente coloca essa ferramenta na mão das pessoas que realmente vão tirar grande vantagem dela. E para que vocês tenham um... Whoa. Straight to the top, never going down, don't wait for the drop. Stand still, that's the motto, yeah. Brand new bands for the auto, oh. Foot to the ground, full throttle. Big energy for the night like Lotto. Y'all talk lots, never this quiet. Life like a Seinfeld plot. Vault full of songs, all of them bombs. Something like a minefield guy, boom. Get it, tickets running out quick. Bet it, never getting outbid. Said it, never had to shout it. They said I couldn't ever do it, okay, how's it? Fit a week worth of work in a minute. Machine well oiled, you know how I stay efficient. To-do list written, I do this different. Hold up, wait a minute, I ain't finished. Look, flows the same now. Paved the way to snakes and fakes and chased out. Back to back to back, I changed the pace now. Had to stack the cash until the bank's out. Straight to the top, never going down, don't wait for the drop. Muito bem. Então, eu vou fazer rapidinho para vocês aqui uma demonstração, meu tempo está acabando já, e eu só quero deixar, eu vou fazer essa demonstração, mas eu quero deixar aqui já um gancho para o Fernando, porque quando a gente fala de Copilot, dessa jornada de inteligência artificial dentro da nossa empresa, um item super importante que a gente tem que pensar é fazer um assessment. Como está o meu tenant de M365 para eu habilitar Copilot? E um dos parâmetros que a gente tem muito que observar é a questão da gestão dos dados. Então, como que meus dados hoje são classificados? Como que os meus usuários têm definidas as suas permissões de acesso aos dados dentro do meu SharePoint? Como que esses dados hoje estão segmentados? Por quê? O Copilot, ele vai usar a permissão de acesso do seu usuário. Então, se eu, Carla, tenho acesso livre a todos os tipos de documentação da minha empresa e todos os documentos estão como general, por exemplo, não tem um label de privacidade, eu posso acessar tudo. E, consequentemente, cada vez que eu fizer uma busca usando o Copilot, ele vai acessar tudo. Então, esse é um cuidado, é um assessment que tem que ser feito dentro dos seus dados da sua empresa para preparar os seus usuários e os seus dados para o uso do Copilot. Por isso, eu vou trazer um exemplo do PowerPoint aqui para vocês, onde eu vou pedir para ele buscar, criar uma determinada apresentação, e ele vai buscar na internet, ele vai buscar onde ele quiser, onde ele tiver acesso. Tá legal? Deixa eu só abrir uma nova apresentação do PowerPoint aqui. Então, eu vou abrir aqui, ó, o Copilot. O Copilot é esse assistentezinho aqui que você vai ver em todas as ferramentas do M365. E eu pensei aqui num prompt, né? Eu já criei um prompt, deixei ele aqui preparadinho, que tem a ver com a nossa apresentação de hoje, que tem a ver com o negócio do nosso parceiro SGA. Então, eu pedi para ele, crie uma apresentação de 8 slides para o lançamento de uma oferta de DevSecOps. Inclua um fluxo de desenvolvimento seguro e use imagens para serem mais relacionadas ao tema DevOps. Vamos ver o que ele cria para a gente. Enquanto isso, quero deixar alguns detalhes sobre o Copilot para vocês. O Copilot ele é uma ferramenta, um assistente, que ele faz com que a gente nunca comece um trabalho do zero. A gente sempre vai partir de um ponto em que ele começa a nos ajudar. Mas a curadoria do que é gerado, a curadoria da informação que é utilizada, ainda é nossa. Lembra lá do Responsible AI? Ainda somos responsáveis em olhar, observar se o conteúdo está adequado, se as informações estão corretas e fazer aquela perfumaria. Mas, em geral, olha a resposta que a gente tem aqui. Vamos ver o resultado de uma apresentação que saiu do zero. Lançamento de oferta DevSecOps.
Ele explica o que é o DevSecOps, fluxo de desenvolvimento seguro, como eu pedi, integração contínua, entrega contínua, benefícios do DevSecOps, imagens relacionadas ao tema e uma conclusão. Aí tá. Ah, tá lindo, tá perfeito? Talvez não, mas eu já não parto do zero o meu trabalho. Então, eu quero só compartilhar mais uma informação aqui com vocês, muito rápida, que é isso daqui. O Copilot ele é baseado, para você implementar Copilot na sua empresa, você precisa atentar para 3 pilares fundamentais. A fundação de segurança. Você precisa ter toda uma fundamentação de segurança dentro do seu tenant. Garantir, como eu já falei, que todas as ferramentas estão bem definidas. E hoje é o que o Fernando vai falar bastante com vocês sobre isso. Quais são as personas que, tendo a inteligência artificial no seu trabalho, vão tirar vantagem disso, vão realmente aproveitar e gerar, para daqui a 1 ano, a empresa voltar e falar, puxa, vi grande melhoria no meu negócio, no meu go-to-marketing, no meu approach com os meus clientes. E a mudança de cultura, né? A gente sabe que uma tecnologia tão disruptiva como essa, que está na mão do usuário final, ela pode criar barreiras para alguns e pode ser ilimitada para outros. Mas, sem dúvida nenhuma, ela requer uma mudança de cultura. E aí deixa um leque para que a gente tenha esse olhar de governança e controle de mudanças dentro da nossa empresa. Então, agora eu vou pedir para o Fernando, da SGA, que já se apresentou, começar a falar com a gente sobre esse ponto principal, que é a fundamentação de segurança para o Copilot, que é o escopo da oferta da SGA. Bem-vindo, Fernando. Muito obrigado, Carla. Parabéns pela apresentação, foi excelente. Muito bem, pessoal. Após toda essa demonstração sobre as extraordinárias capacidades do Copilot, inclusive como o Copilot está relacionado com as ferramentas da Microsoft que nós usamos no dia a dia, vamos falar aqui um pouquinho sobre como a SGA pode ser a sua aliada nessa transformação da produtividade da sua empresa, tá? Então vamos falar sobre a nossa jornada, segurança e conformidade para Copilot para Microsoft 365. Primeiro de tudo, vamos dar um breve briefing sobre o que é a SGA, tá? Então, temos 13 anos de mercado, mais de 40 soluções ali de serviço de tecnologia em nuvem, mais de 100 cases de sucesso envolvendo ali tanto empresas nacionais quanto internacionais. Ao todo, mais de 800 empresas foram atendidas e hoje a SGA é uma empresa do grupo F-Câmara. Além disso, nós já temos uma história de parceria muito forte com a Microsoft, tá? Somos parceiros ali de designações de soluções, como vocês podem ver ali na tela. Inclusive temos Advanced Specializations, tá? E é possível ali ter uma visão melhor de todas as nossas capacitações ali com a Microsoft, seguindo o link através desse QR Code, que ele nos direciona diretamente ali para a página de parceiros dentro da Microsoft. Pois bem, vamos lá, vamos falar sobre a nossa jornada. Copilot for Microsoft 365. Por que uma jornada, né, pessoal? Como toda nova tecnologia, a adoção geralmente é um caminho que envolve muito mais do que apenas ali provisionar tecnologia para os usuários, tá? Aqui estamos falando de construir os fundamentos que permitem a utilização da IA com responsabilidade, inclusive como já foi introduzido ali pela Carla. Então, estamos falando de segurança, conformidade, privacidade, e por fim, com isso, nós temos ali a nossa IA responsável. Vamos lá, pessoal. Toda tecnologia envolve ali a necessidade de adotar cuidados com a implementação, o que envolve basicamente preparar o território para a fundação. Isso geralmente nós chamamos, né, dentro do mundo de cloud ali no geral, de landing zone. Landing zone realmente é um ponto de partida para implementação.
E isso nos ajuda ali a mitigar alguns riscos, pessoal. Primeiro de tudo ali, o acesso a dados sensíveis ou mesmo dados restritos por pessoas que não devem ou não deveriam ter esse acesso. Como falamos, né, o Copilot ele herda as permissões ali que estão configuradas para o usuário dentro do tenant. Então, dentro do seu tenant, o nível de maturidade de segurança, o nível de maturidade ali, tecnológica de controles e governança do seu ambiente é o que vai mandar o que aquele usuário que tem acesso ao Copilot, que está usando da ferramenta para melhorar ali a sua produtividade, isso é o que manda o que ele vai conseguir acessar, tá? Então, por exemplo, tá, eu não gosto de assustar vocês, mas eu preciso dar alguns exemplos para ilustrar um pouquinho melhor do que estamos falando, tá? Então, nós não queremos que um funcionário do setor de atendimento, por exemplo, consiga visualizar os números da planilha de budget do setor de inovação, por exemplo. Ou talvez a gente não queira que um funcionário do time de marketing consiga acessar ali informações da planilha de cargos e salários do RH, com os cargos e salários de toda a empresa. Não é desejado também que qualquer dado vaze da empresa através da utilização de inteligência artificial. E, querendo ou não, a inteligência artificial, o Copilot, é uma nova superfície de ataque dentro do seu ambiente. Quem já está um pouquinho mais dentro desse tema de segurança sabe que hoje em dia a maior ali fonte de vulnerabilidade dentro de um ambiente são os usuários. A proteção daquele usuário, a proteção daquela persona, aquele indivíduo que lida com os dados, que trata os dados da sua empresa é o ponto mais importante. E aqui, esse indivíduo ele vai estar ali empoderado pela inteligência artificial. A inteligência artificial vai ajudar a fazer com que ele produza muito mais do que ele produz hoje. Mas aqui também temos uma nova brecha, uma nova superfície de ataque, que com o tempo, com certeza, isso será visado por hackers. O Copilot, as ferramentas de IA generativa no contexto do usuário ali final, do usuário de trabalho, é uma coisa ainda muito nova, tá? Então estamos falando de um produto que entrou em General Availability há meses. Talvez isso ainda não tenha nem 6 meses, tá? E essa prevenção de vazamento de dados, toda essa questão de prevenção de acesso indevido aos dados, isso nos leva a conseguir ali obter a conformidade e governança desse ambiente. Vamos lá. Como que fazemos isso, tá? Então, o Copilot, por padrão, ele herda as políticas de segurança, como já foi falado. O que significa que o ambiente não configurado da forma adequada, ele está vulnerável. Primeiro ponto aqui, gerenciar usuários e fazer a gestão ali dos seus privilégios e dos seus acessos, tá? A importância de rever privilégios, roles, funções administrativas dentro do ambiente. Aqui entra o conceito de validar acessos, de desafiar o usuário a comprovar que ele é realmente a pessoa que precisa acessar aquela informação, tá? Isso também é conhecido aqui no mundo de segurança como a abordagem Zero Trust. Ou seja, é uma abordagem onde nenhum usuário é considerado confiável e todo o acesso precisa ser validado, precisa haver uma rastreabilidade, a gente precisa garantir que os dados são acessados apenas pelas pessoas que precisam acessar esses dados, tá? E esse risco aqui dentro do ambiente, ele é endereçado pelo Entra ID. Aqui estamos falando de ferramentas como o Conditional Access, o Identity Protection, são recursos que fazem parte da nossa jornada. O segundo ponto aqui, a gestão do dispositivo. A gestão do dispositivo é importante em um mundo onde hoje o termo Work Anywhere é tão comum. Os usuários trabalham com dispositivos variados, seja da empresa ou muitas vezes com seus próprios dispositivos. E o perímetro de segurança, ele se expandiu muito do que era antigamente, né? Quem já está na área de TI, principalmente os administradores de rede de antigamente, eles tinham um controle muito maior sobre como os usuários acessavam os dados da empresa ou mesmo utilizavam seus próprios dispositivos. O perímetro geralmente era bem pequeno, você tinha uma rede ali interna, você conseguia dividir ali, às vezes, departamentos entre VLANs, você tinha o seu Active Directory local, todos os seus usuários só acessavam os dados que estavam geralmente em um file server centralizado através da autenticação no domínio, e você tinha ali suas permissões NTFS para
controlar quais dados podiam ser acessados ou não. Poucos usuários antigamente tinham laptops para o trabalho, geralmente eram aqueles cargos mais altos, ou geralmente cargos de confiança, e para acessar esses dados as pessoas precisavam se conectar em uma VPN para chegar até o ambiente de trabalho. Isso era muito fácil de controlar, inclusive para cumprir com legislações. Você podia configurar o work hours ali dentro do Active Directory, e após as 6 da tarde, nenhum usuário mais conseguia se logar ou conseguia acessar ali o dispositivo, que poderia incluir inclusive a VPN, que poderia ser autenticada ali no AD via LDAP. Hoje é tudo diferente, tá? Tá tudo em cloud. As ferramentas de produtividade, elas são dinâmicas, nós temos funcionários espalhados por vários locais do mundo, só que isso também precisa ser controlado, tá? Então, precisamos ter a capacidade de impor políticas e restrições para quando os dados são acessados, independente do dispositivo que ele é utilizado. E o Intune é a ferramenta que nos ajuda aqui a conseguir garantir todo esse controle dos dispositivos e faz parte da nossa jornada, tá? Segundo ponto, né, a prevenção à exposição excessiva de dados. Então, dentro do mundo corporativo ali existe uma infinidade de documentos. Os dados podem estar espalhados por diversos locais, como os sites do SharePoint, equipes dentro do Teams, chats dentro do Teams, o próprio OneDrive ou computadores de usuário. E é preciso ter formas de classificar e proteger esses dados para evitar que o arquivo seja visível para pessoas que não deveriam ter esse acesso, que é o que foi mencionado ali anteriormente, e a gente precisa ter labels de confidencialidade para aqueles arquivos que realmente são confidenciais. A gente precisa ter formas de classificar esses arquivos, muitas vezes de forma automatizada, baseada num template, em algumas regras que são criadas, e o Microsoft Purview Information Protection é o que vai nos ajudar, é a ferramenta que direciona toda essa configuração, que nos ajuda tanto a fazer o discover dos dados, quanto fazer toda a classificação e a proteção da label desses dados. Uma vez que os dados, os arquivos possuem labels, possuem informações e rótulos de confidencialidade, a gente consegue garantir que um usuário em um determinado departamento não consegue fazer ali uma apresentação ou pedir para o Copilot extrair informações sigilosas ou informações que não fazem parte do dia a dia daquele usuário para dentro ali de uma apresentação, ou mesmo até um uso indevido, um uso mal intencionado mesmo, tá? E por fim, ferramentas ali de inteligência artificial, elas estão crescendo, estão surgindo novas ferramentas todo dia. Aqui estamos falando do Copilot, que é uma ferramenta Microsoft, mas existem outras ferramentas da internet que os usuários espalhados por diversos dispositivos ali, uma vez que estão no contexto de trabalho, ou trabalhando de dispositivos que têm acesso aos dados da empresa, eles podem acabar utilizando outras ferramentas. Às vezes alguma ferramenta para ajudar um time de marketing a criar algum conteúdo específico, ou mesmo equipes de TI podem usar ferramentas diferentes, até para ajudar a programar, resolver algum problema muito específico, tá? Tem uma coisa bem interessante aí para quem é mais técnico: se você descrever um ambiente ali no Azure e pedir para o Copilot criar os arquivos ali do Terraform, criar o arquivo de variáveis e te passar isso pronto para você subir isso dentro do Azure, o Copilot ele consegue fazer para você. Às vezes ele usa alguns módulos que estão ali um pouquinho desatualizados, mas ele te traz algo ali que é bem funcional. E outras ferramentas de inteligência artificial na internet conseguem fazer a mesma coisa para N outras ferramentas, tá? Então, o que nós queremos aqui garantir, né? É que, mesmo que o ambiente, todas as ferramentas ali de proteção de dados estejam ali devidamente configuradas, a gente quer ter a possibilidade de identificar quais outras aplicações o usuário pode estar utilizando, tá? E aí, em um mundo com diversas ferramentas em conceito SaaS, de diferentes departamentos podem fazer o uso desse software não homologado ali pela política e departamento de TI, e geralmente isso é conhecido, né, como Shadow IT, e novos aplicativos de IA podem fazer parte desse mundo e acabar expondo informações de dentro da sua empresa, tá? O Defender for Cloud Apps é a ferramenta ali de CASB que atua nessa frente, tá? Então, todos esses recursos juntos, eles nos trazem ali uma poderosa abordagem de gestão e conformidade e monitoramento, tá?
Muito bem, vamos lá, pessoal. Opa, um probleminha aqui para passar. Pronto, vamos lá. Preparando ali o seu ambiente para o Copilot. Como a gente prepara ali o seu ambiente para que ele possa ser utilizado ali com a maior segurança possível, tá? Primeiro, nós temos ali um foco na jornada que começa com a governança, tá? E aqui falando em governança, nós entramos ali diretamente no plano de expansão. Quais são as unidades de negócio ali que vão utilizar o Copilot? Quais são os usuários ali que realmente precisam, né? Os key users, onde temos ali possibilidade de medir primeiro ali a utilização da ferramenta, e de qual forma vamos implementar. Então, podemos, de repente, escolher ali área jurídica, tá? Eu acho que é um exemplo ali bem legal. Geralmente, toda empresa que tem uma área jurídica, o jurídico precisa analisar diversos contratos ali, às vezes por semana, por dia mesmo, e determinadas minutas ali, muitas vezes precisam ser revisadas, tá? O Copilot ele tem a possibilidade de fazer resumos ali de contratos, de minutas, de trazer insights ali ou informações de documentos no geral que realmente são as principais informações, tá? Então, num contexto desse ali, uma ferramenta como o Copilot com certeza ajuda muito ali a avançar com a produtividade daquele setor. Então, esse é o plano de expansão, tá? Elencar ali os setores e usuários chaves. Segundo ponto, estamos falando ali do assessment. Vamos planejar, vamos entender ali como está o seu ambiente, se você tem os licenciamentos ali ou o licenciamento das ferramentas necessárias para a gente fazer toda essa jornada e garantir ali a segurança. Vamos entender onde estão os dados, como eles estão ali distribuídos dentro da empresa, pelo departamento, quais são as ferramentas, os repositórios, os sites ali oficiais e os não oficiais. Vamos entender como a privacidade está configurada, quais são os requisitos de segurança que já estão configurados, se já existe, se não existe, e planejar toda a implementação dessa segurança, trazendo ali uma visão de recomendação e qual é a maturidade ali daquele ambiente que está sendo investigado ali, descoberto, para iniciar a jornada. Segundo ponto, estamos falando aqui do deploy. Aqui é a implementação dos recursos. Então, estamos falando ali do design de arquitetura, estamos falando de habilitar as ferramentas, o Microsoft Purview, estamos falando aqui de configurar o Entra ID adequadamente, estamos falando aqui de fazer a configuração e os templates das labels para os documentos. Estamos falando ali de fazer os access reviews ali para entender quais são os usuários que têm determinado nível de permissão, se não existe usuário que muitas vezes às vezes é um global admin dentro do Entra ID. E dentro do tenant, o administrador global, ele pode basicamente fazer o que ele quiser, inclusive driblar outras configurações de segurança. Então, vamos entender isso, vamos fazer toda essa revisão para descobrir gaps dentro do ambiente, implementar os recursos para que aí a gente possa começar a habilitar o Copilot para aqueles usuários. Na sequência vem a questão de capacitação. E aqui estamos falando sobre treinar ali o usuário sobre como ele entra, como ele utiliza o Copilot, como o Copilot pode ajudá-lo. E estamos falando também sobre a conscientização de segurança, a importância de classificar documentos, a importância de usar a IA com responsabilidade. Então, após toda essa implementação, toda a capacitação do usuário, entramos na fase de sustentação. A sustentação consiste em basicamente acompanhar como está sendo a jornada desse usuário com a ferramenta, com o Copilot, como as políticas, os recursos de segurança do ambiente estão sendo mantidos para que a gente consiga ali, evitar qualquer tipo de incidente ou vazamento de dados. Então aqui também tem uma parte de monitoramento, e o monitoramento não é apenas sobre os recursos de segurança, que a gente também consegue monitorar a aderência do Copilot, o quanto o Copilot está sendo utilizado pelos usuários, porque aqui estamos falando de um licenciamento, né, pessoal? Então, basicamente, às vezes um usuário não tem ali tanta aderência, a gente pode simplesmente remanejar aquela licença para usuários onde faz mais sentido ali utilizar o Copilot.
E na parte de monitoração, a gente consegue ver tanto como os dados estão sendo acessados, qual é a aderência do recurso do licenciamento de Copilot e como a gente consegue expandir toda essa jornada. Um ponto importante aqui, pessoal, o Copilot, para utilizar o Copilot, nós precisamos de um licenciamento específico de Copilot, mas para estar com um ambiente seguro, nós precisamos de licenciamento adicional, tá? Então, essas são as 3 opções que temos. O Copilot mais o licenciamento do Office 365 E3. Então, aqui, basicamente, temos controles muito básicos, tá? Então, é um MFA básico para usuário e labels ali manuais para conteúdos que o Copilot gera, tá? Essa é uma informação importante. Esse é o cenário mais básico, onde praticamente estamos habilitados para o Copilot, mas, rapidamente, o nível de exposição ali, de superfícies de ataque, podem ser muito grandes. O segundo cenário é o Copilot com o Microsoft 365 E3. Então, aqui a gente já tem algumas políticas mais avançadas, a gente consegue utilizar o acesso condicional, a gente consegue impor ali o MFA de uma forma muito mais flexível ali e mais poderosa também, tá? E as labels de confidencialidade não estão mais restritas apenas a arquivos do Office, tá? Então, a gente pode classificar ali arquivos de outros formatos, tá? Não Microsoft, como o PDF, por exemplo. E a gente já tem ali a capacidade de gerir o endpoint, tá? Então aqui a gente já está falando sobre MDM, a gente já consegue fazer o onboard dos endpoints ali dentro das ferramentas ali de conformidade para gestão de dispositivos. E por fim, nós temos o Best Class ali em Security, que é o Copilot com o M365 E5. Aqui a gente já tem muito mais recursos com capacidade de funcionamento e mitigação automáticos, tá? Então a gente já tem a proteção de usuários ali em risco, que pode estar alinhado com as políticas do Conditional Access. Aqui isso já pode automaticamente responder ali a tentativas de acesso suspeitos e ou desafiar o usuário ou impedir ali o próprio acesso do usuário a informações. As labels de documentos aqui, com esse licenciamento, elas podem ser automáticas e baseadas ali em recursos configurados durante toda a nossa jornada. E a gente consegue integrar aqui o Defender for Cloud Apps, que ajuda a descobrir e avaliar ali os riscos de acessar software que não está homologado dentro da política da empresa, pessoal. Muito bem. Por fim, pessoal, escaneie o QR Code que está aparecendo na tela para que a nossa equipe dentro da SGA entre em contato e a gente possa ali te auxiliar, entender o seu momento e conseguir fazer essa jornada para a utilização do Copilot com segurança e conformidade. Pessoal, a partir daqui a gente estamos abertos para dúvidas, tá? Fiquem à vontade, utilizem ali o chat no LinkedIn. E vamos lá, pessoal. Produção, temos dúvidas nos comentários? Eu vi que tem uma pergunta aqui, Fernando, que foi para mim, então eu vou responder, tá? Uhum. Isso, tá aqui. Maravilha. Acho que o Fernando falou bastante sobre isso, né? Deixou bem claro de que sim, essa é uma questão essencial que a gente tem que tratar com muito cuidado, com muita seriedade, antes de habilitar o Copilot. Então, o Copilot é uma jornada de transformação para a companhia e também para os usuários. E acho que aí o Fernando explicou bastante sobre o que é necessário e como a SGA pode ajudar você nessa jornada. Maravilha, Deixa eu ver se tem mais outra pergunta aqui. Bem legal. Eu acho que isso aqui acho que um dos slides que o Fernando... Não existe licença trial para Copilot ainda, infelizmente. Ainda não, Thiago. E se eu precisar um filme no Copilot? Se eu precisar criar um filme, é isso?
Olha, o Copilot está na nossa ferramenta de design, que é onde você consegue criar novas ferramentas, novos vídeos ali, e se você quiser criar, por exemplo, a partir de um PowerPoint. E tem uma outra pergunta, vou deixar essa para você. Não, tem uma coisa aqui que é, entre as opções de licenciamento, qual é a mais adequada para uma empresa que busca a máxima segurança ao utilizar o Copilot por M365? Quer responder essa, Fernando, naquele seu slide lá? Maravilha, maravilha. A opção, né, que até que a gente passou no slide, né, que é o Best Class ali de Security, realmente é o licenciamento do Copilot com o Microsoft 365 E5, tá? Aí a gente basicamente tem todos os recursos ali de segurança, a gente consegue habilitar e deixar esse ambiente bem protegido. Ponto importante, pessoal, é muito importante a gente ter ali o licenciamento, mas algo importante, você só precisa licenciar o Copilot para aqueles usuários que vão realmente utilizar o Copilot, tá? E a licença também é remanejável, tá? Acho que é um ponto importante, que a gente não precisa licenciar o Copilot para a empresa inteira, você consegue habilitar isso de forma mais granular ali para o usuário, tá? Tem uma pergunta aqui do João Ferretti. Fernanda, existe algum risco de segurança associado ao uso do Copilot para a Microsoft 365? Se sim, como podemos mitigá-lo? Sim, existem riscos de segurança quando o seu ambiente não está devidamente configurado, tá? Eu acho que é muito importante colocar aqui essa observação, para não causar aquela impressão de que, então estamos falando de uma ferramenta insegura. Não, não é isso. Na verdade, todo recurso de tecnologia, ele pode se tornar inseguro se ele for manuseado indevidamente. Então, se nós não temos ali as configurações, as labels de confidencialidade ali configuradas corretamente, você pode acabar criando ali algum risco para o seu ambiente. Posso só comentar uma coisa, Fernando, ainda sobre essa pergunta? Lembrando que aí os breaches, né, os buracos de segurança que existem, são ali circulados apenas, limitados apenas à sua própria empresa, né? Ou seja, o escape de informações dentro da sua própria empresa, ou seja, o acesso inapropriado a dados por funcionários dentro da empresa. Mas, de forma alguma, existem brechas de segurança para perda da informação sua, do seu tenant, para a internet, ou para a nuvem da Microsoft, ou para tenants de outros clientes. Isso não, tá? Então, assim, quando a gente fala aí da segurança, né, de você ter o cuidado com a segurança antes do Copilot, é dentro do seu próprio ambiente. É para você não ter a perda de informação dentro do seu próprio ambiente. Você ter aí uma governança sobre o controle desses dados. Mas nunca existem brechas para você perder os seus dados corporativos para fora do seu tenant. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Vamos lá. Tem mais perguntas aí? Adilson, qual o diferencial do Copilot em relação ao Perplexity, Gemini e o ChatGPT? Muito bem. Quer responder, Fernando, ou quer que eu responda? Posso iniciar, você complementa, tá? Eu acho que o ponto importante a gente está falando do Copilot aqui, a gente tem mais conformidades de segurança da própria Microsoft dentro dessas ferramentas. O Copilot em si é uma parceria da Microsoft com a OpenAI, né, que já é a empresa que fabrica ali o ChatGPT, mas tem a camada ali Microsoft tanto de integração nativa ali com os serviços da própria Microsoft. Então a gente viu ali o Office, Azure, o GitHub, outras N ferramentas, e a gente tem ali vários recursos de conformidade, tá? Então a Microsoft, com um Copilot ali rodando dentro da nuvem da Microsoft, a gente tem uma série de certificações ali de conformidade que a Microsoft é obrigada a cumprir ali por lei, tá? Então a gente está falando de ISO, a gente está falando de PCI, existe uma série ali de recursos, bem como toda a expertise ali da Microsoft, se você tem uma empresa grande do tamanho da Microsoft ali dando suporte. Perfeito. E assim, a gente tem que entender que as ferramentas de IA, elas têm várias segmentações.
Então, você tem a ferramenta de IA que é para o usuário normal, não usuário corporativo, né? O ChatGPT, por exemplo, o Perplexity Gemini, eu não sei se é uma ferramenta para usuário ou é uma ferramenta enterprise, sinceramente eu não sei responder. Mas a questão é, o Copilot, ele é baseado no Azure OpenAI. Qual é a diferença do Azure OpenAI para o OpenAI? O OpenAI, ele é a empresa que criou essas ferramentas, esses modelos de inteligência artificial, e em parceria com a Microsoft, criou o Azure OpenAI. Então, dentro de todos os modelos que são criados dentro do Azure OpenAI, você tem aí permeados pelas ferramentas de segurança da Microsoft. E aí você extrapola isso para uma série de ferramentas de IA hoje que tem no mercado, que vão atender a usuários enterprise e usuários pessoais. Então, hoje você tem o Copilot já para um usuário home, por exemplo. Você já tem a licença de Copilot para isso. Né? A gente tem o Copilot em si, que era o nosso antigo Bing Chat, agora é simplesmente Copilot. Ele é uma ferramenta para o usuário comum e que pode ser usado para o usuário enterprise se ele tiver uma licença apropriada para isso. Então, tudo depende de qual é o uso ou o tipo de licenciamento que o usuário está tendo, tá? Então, vamos dizer, o ChatGPT é para você ter ali uma interação com a internet, fazer perguntas e ter respostas, e você tem limitações nisso. O Copilot, ele usa as ferramentas de IA dentro do seu contexto de trabalho. Então, ele conhece todo o seu contexto de trabalho e te gera insights sobre isso. Maravilha. O Copilot consegue fazer uma análise de edital com acurácia? Eu acho que um ponto bem importante aqui, você até mencionou, né, Carla, na sua apresentação, é que o Copilot ele precisa ser direcionado sobre aquilo que nós queremos, tá? A gente consegue fazer ele ler ali um arquivo e trazer ali os pontos que ele entende como mais importantes, mas você ainda precisa de uma revisão de alguém ali, você precisa de uma pessoa para revisar aquele conteúdo, tá? Estamos falando ali de uma ferramenta de inteligência artificial, basicamente o aprendizado, uma ferramenta que vai ficando melhor ali com o passar do tempo, você ajuda a treinar ali essa ferramenta, alimentar ali os dados que ela consulta, mas ela não substitui ali uma análise de uma pessoa, tá? Então ela ajuda ela facilita ali, ela ajuda a trazer ali insights de um documento específico, mas estamos falando ali de fazer uma análise ali mais minuciosa de um conteúdo. Eu acredito que ainda não estamos nesse nível ali do Copilot fazer isso sozinho, tá? Ele consegue fazer com auxílio ali, o direcionamento de alguém que está trabalhando com ele. Exatamente. E quanto mais você interage com o seu Copilot, ele vai aprendendo, né? Sempre. Então, assim, cada vez mais ele vai conhecendo o seu contexto de trabalho, as informações que você fornece para ele como parâmetros de entrada para que ele, como fonte de informação. Então, se, por exemplo, você quiser fazer uma análise de um edital, você precisa dizer para ele, analise esses e esses pontos desse edital para mim. Me dê insights sobre esses e esses pontos, como eles estão descritos nesse edital, nessa RFP, né? Então, é você dizer para ele e ir refinando cada vez mais. Como que ele quer que você quer que ele faça isso para você. O Adilson, acho que ele está fazendo um comentário, né? Os gráficos gerados pelo Copilot são os melhores e mais precisos que eu já vi até agora em termos de AI. Verdade. Tem uma pergunta aqui, alguma recomendação de melhores práticas para treinar os funcionários sobre o uso seguro do Copilot Sim. A governança é essencial para que você crie mecanismos de segurança para que cada funcionário, cada pessoa, quando for criar um novo arquivo, criar um novo documento, criar qualquer informação, que ele crie o hábito
de colocar privacidade nesses arquivos, né? Privacidade numa conversa, privacidade numa chamada. E esse é o ponto essencial. Mas, além disso, na interação com a inteligência artificial, é treino, né? A gente precisa criar essa fluência. Então, eu sempre digo assim, na dúvida, se você acha que a IA faz ou não faz, tenta. Vai perguntando, vai tentando, escreve diferente, e até que você consegue obter as respostas necessárias. E isso, gente, é uma jornada, né? É uma jornada. Não necessariamente o seu usuário ele pode ir direto para uma licença de Copilot. O seu usuário hoje, ele já sabe usar o ChatGPT? Ele já sabe, já está familiarizado com isso? Ele já sabe usar as ferramentas de search dentro do próprio ambiente de Microsoft? Então, existe aí alguns caminhos para que a gente possa fazer com que os nossos clientes, nossos usuários, tirem a maior vantagem disso. Acho que um ponto importante também, tá? Para quem, se alguém não souber, tá lá no Bing, se você digitar bing.com/chat, você já vai cair ali num prompt com o Copilot, você já pode começar a ter ali uma interação com a AI, fazer perguntas, entender ali como ela funciona, como funciona ali um modelo de IA generativa, tá, pessoal? bing.com/chat. E uma outra informação que eu acho muito legal de trazer para vocês, ninguém perguntou muito sobre isso, mas eu vou falar, é sobre a criação de prompts, né? Vocês viram que toda essa fluência entre o usuário e a ferramenta de IA generativa, ela passa pela criação do prompt. E hoje existe já, vou até contar para vocês, assim, uma grande quantidade de vagas de emprego até, a gente fez uma estatística outro dia aqui na Microsoft, num outro evento que a gente estava, falando sobre prompt engineering. As pessoas que vão trabalhar só criando prompts para as empresas. Então, imagina dentro de um setor financeiro de uma empresa que tem ali um trabalho repetitivo e que você já deixa um prompt criado para que os funcionários possam colocar lá no Excel dele e ele já obter os insights que ele necessita. Óbvio que eu estou dando um exemplo muito simples aqui, né? Mas você construir esses prompts e já deixar disponível para os seus usuários. Quando a gente abre o Copilot, ele já traz alguns prompts pré-definidos para a gente. Então, o prompt engineering é você, dentro da sua empresa, construir já esses prompts relacionados ao seu fluxo de trabalho, para ajudar a vida do seu usuário. Então, isso é uma coisa bem bacana para a gente também estudar e pensar, que é colocar a ferramenta na mão do usuário e colocar formas de ele usar ela cada vez melhor. Maravilha. Mais perguntas, pessoal? Legal. Acho que encerramos. Carla, muito obrigado por trazer ali todos os seus insights valiosos ali para hoje, para nos mostrar ali como que a Microsoft está trazendo ali o Copilot para outras ferramentas também, além do Microsoft 365, fazer a demonstração sobre como o Copilot dentro das ferramentas do Office consegue ajudar ali o usuário. Muito interessante, principalmente aquele insight sobre, com o Copilot, você sempre parte de alguma coisa, né? Você não começa nada do zero, isso é muito legal. Pessoal, muito obrigado também pela participação de todos. Ponto bem importante, tá? Convidamos todo mundo aqui a preencher o nosso formulário de feedback, tá? Vocês vão receber ali por e-mail, depois do evento, e ele serve inclusive para melhorar ali nossos próximos eventos ali, são insights valiosos de feedback para a gente melhorar para os futuros eventos, tá? Obrigado, pessoal, até a próxima. Obrigado, Carla, boa noite. Obrigada, Fernando, um abraço a todos, tchau, tchau.